Olá pessoal, chegou aqui na minha eletrônica esse forno da Brastemp aqui, esse forno elétrico, e ele não estava ligando nada. Agora vocês podem notar aqui que ele está acendendo, tá? Eu não fiz o conserto passo a passo desse forno aqui, porque é a primeira vez que eu estou mexendo, então eu não sei se eu ia conseguir achar o defeito e tal, então eu estava analisando ele primeiro. Então eu vou passar essa dica aí para vocês, ok? Esse forno ele veio e não estava ligando nada. Aí eu abri ele, né? Eu abri ele, tirei aqui as carenagens aqui de trás, tá? Então eu comecei a analisar o circuito aqui. Eu notei que ele tem esse sensor térmico aqui, ó, de 155 graus. E esse sensor eu já vi ele em fritadeira, em alguns outros aparelhos eletrônicos. Então ele é como um termostato. Ele se aquecer a mais do que é permitido aqui, se a temperatura elevar demais, o que ele faz? Ele sobe aqui esse pininho vermelho, né? Isolando assim, ficando em estado aberto aqui cortando a energia, né, que entra nele, certo? Aqui um fio desse daqui, ele está direto ao fio da tomada. Então o que eu fiz? Quando ele estava aberto aqui, então o forno elétrico, ele não ligava, certo? Eu vou aqui desligar ele, porque para poder fazer aqui, ó, um teste aqui. Ele é 220, né? Está na tomada. Então aí quando esse sensor térmico ele percebe que aqueceu além do normal, o que ele faz? Ele aciona uma proteção. E esse pininho vermelho, quando eu abri esse forno, ele estava para cima aqui, ó. Então quando ele aciona a proteção, ele fica aqui, ó. Fica nessa posição aqui, erguidinho, tá vendo? Porém, ao contrário do termostato, quando a temperatura volta ao normal, ele não abaixa. Ele fica assim, ó. Então quando eu abri aqui, eu já notei que ele estava para cima. Aí eu medi aqui nos dois terminais e estava aberto, não passava continuidade. Aí ele fica travado aqui para cima. O que eu fiz? Eu empurrei ele para baixo e assim ele voltou a passar continuidade aqui, certo? Mas aí o que aconteceu? O forno ligou, ficou ligado, e aí eu achei que já tinha solucionado o problema. Eu entreguei para o cliente. E aí chegando na casa lá, foram assar alguma coisa. Assar não, eles foram deixar ele na tomada, que ele fica na tomada direto. E aqui eu não tinha percebido. Aí depois o cliente me ligou e disse que ele tinha desligado novamente, tinha cheirado queimado, né? Então aqui dá pra ver que tem um superaquecimento aqui, mas é até normal. Mas pois bem, aí pedi para trazer de volta para mim e fui analisar com mais detalhes, né? Aí o que aconteceu? Aqui novamente estava para cima, né? A proteção do sensor térmico tinha acionado. Aí eu fui, coloquei ela para baixo de novo, que daí ela volta a funcionar perfeito, a continuidade está passando, e eu liguei ele na energia. Quando eu liguei ele na energia, aí eu fui ver aqui na frente do forno o que poderia estar acontecendo. Quando eu abri o forno aqui, ele tem aqui a resistência do grill, né? Essa resistência aqui em cima, ó. Essa resistência ela estava quente. Ela estava quente sem o forno estar ligado. Então, o que acontecia? O forno ele estava com o painel aqui aceso, normalmente, né? Teria que estar aceso e não está esquentando o grill, né? A resistência de cima. Mas ela estava ligada direto. Então é por isso que eu não fiz o teste, e aí acabou indo na casa do cliente e voltou a dar o mesmo defeito. Por quê? Porque como a resistência aqui estava acionada direto, aqui é atrás do forno, né? Aqui é a resistência. Ela deveria não estar esquentando com o forno em stand-by, né? Porém ela estava ligada direto. E era por isso que aí a temperatura se elevava demais e a proteção acionava. O que eu fiz? Eu segui aqui os fios, né? Esse fio azul aqui da resistência de cima aqui, né? Dessa resistência douradora, né? Esse fio azul, ele vem direto à energia. Fio da alimentação aqui, tá?
Então, ela já fica energizada um fio direto. E esse fio vermelho aqui é o que recebe a energia quando é acionado lá no painel para poder dourar algum alimento, usar o grill aqui, que é a resistência de cima, né, que estava ligada direto. Aí fui seguindo esse fio vermelho, ele veio até aqui nessa placa. Então ele está vindo aqui nesse conector, tá? Então eu tirei o conector aqui, na verdade eu desmontei toda a placa aqui, tirei o conector. E eu vi que no terceiro terminal ele ia ligado a esse relé aqui. Então esse relé é um relé que aciona a resistência de cima, o grill, né, o dourador. E ele estava, quando eu tirei ele estava colado. Então ele acionou, né, e não descolou lá dentro as suas lâminas, né? Ficou aqui, ó, em curto. Então, mesmo o micro-ondas, o forno, não estando ligado, né, não estar acionado para essa função, ele continuava esquentando e aí dava uma excessiva caloria, desarmando a proteção. Agora, detalhe, o que acontece? Eu tirei essa placa todinha aqui, revisei ela e olhei esse relé. Esse relé estava colado. Esse relé, ele é muito difícil de encontrar. Eu não encontrei ele no Mercado Livre, não encontrei na Shopee. As lojas aqui que fornecem componentes para mim também não tinha. É um relé que é usado em geladeira, até em placas de ar-condicionado eu já vi também. E é muito difícil de encontrar. Muitas vezes os técnicos eles trocam a placa inteira por causa de um relé desse. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse relé, depois que eu tirei, eu bati ele na banca assim, né? E ele desgrudou os contatos lá dentro. Aí eu testei no multímetro, vi que estava funcionando, coloquei de volta e o forno voltou a funcionar perfeitamente. Lógico que eu não vou dar garantia para o cliente, até então eu consegui um relé novo desse e trocar. Como o cliente, eles têm pressa, né? Esse forno aqui é de uma cozinha pré-moldada, né? Tá lá o buraco lá na cozinha. Né, fica feio. Então o que eu vou fazer? Eu vou entregar para ele, vou explicar que eu vou tentar achar um relé desse, né? Eu vi no AliExpress lá e lá também é bem demorado para chegar. E quando chegar esse relé, eu troco ele pro cliente, né? Vamos ver também, de repente não dá mais problema, né? Mas vai ter que ser trocado. Inclusive esse relé, se vocês souberem onde encontra esse relé, eu agradeço muito aí se vocês deixarem aí no comentário aí, aonde tem aqui no Brasil esse relé. Isso é de fácil acesso, porque você acha vários modelos, mas não acha um modelo igual a esse. No final do vídeo eu vou deixar a foto desse relé e o modelo. E se vocês aí souberem aonde encontrar, eu agradeço se vocês avisarem aí no comentário, porque este relé ele vai dar muito defeito nos aparelhos eletrônicos modernos, que ele usa em muitos deles, certo? Então eu liguei novamente aqui agora pra gente concluir aqui, né? Quando ele estava assim, ó, com a hora, né? E na energia, ao abrir aqui, ó, a resistência já estava quente, já estava pegando fogo aqui, tá? Então aí por isso que dava excesso de calor e aquela proteção térmica acionava. Então fica aí também uma dica que aquela proteção térmica, ela não vale só para esse tipo de defeito, né? Ou seja, qualquer outro tipo de defeito que dá nesse forno elétrico, ou seja, resistência de baixo, né? Provavelmente esse outro relé aqui deve estar na resistência de baixo. Então qualquer desses dois relés aqui que colar, né, e ficar alguma coisa ligada direto, essa proteção ela vai acionar. Então, toda vez que vocês pegarem um forno desse, que essa proteção estiver acionada, verifique o que foi que aconteceu, que fez ela acionar. Porque se você não achar o causador de ela estar entrando em proteção, com certeza irá dar retorno o aparelho. Ok, pessoal? Gostou? Deixa um like, se inscreva, compartilha. E eu vou deixar a fotinha aí, se vocês puderem aí me ajudar a falar onde encontra esse relé, eu agradeço, ok?